Good day, mate. Hiya, guy. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália. Tem muita informação sobre a Austrália aí no canal, tem mais de 150 vídeos para você encontrar qualquer coisa que você tenha de curiosidade sobre a Austrália. E, recentemente, eu tenho trazido muitas notícias. Essa notícia que eu trouxe hoje saiu no dia 14 de julho de 2026, já tem um tempinho aí, mas eu não estava conseguindo gravar porque leva muito tempo para eu gravar naquele outro formato, então eu decidi mudar o formato. Eu sei que caiu um pouco da qualidade, mas também exige um pouco menos de mim, um pouco menos de dedicação de tempo, que era uma coisa que eu não estava conseguindo no outro formato. Então, esta matéria saiu no site mercado.com.au. Ela foi escrita por Jamie Lee Oldfield e, no dia 14 de julho de 2026, e ela fala sobre uma análise de mercado. Ela fala sobre carne bovina, Brazil Beefs. Então, esse título aí fala assim: carne bovina brasileira amplia participação no mercado dos Estados Unidos, E aqui embaixo da foto, nesta parte aqui, em negrito, vai dizer assim: durante boa parte dos últimos anos, as discussões sobre o mercado global de carne bovina concentram-se principalmente nos Estados Unidos, até que a China ganhou destaque no noticiário no início do ano, ao estabelecer novas cotas para a importação do produto. Agora que muitas dessas cotas já foram preenchidas ou estão prestes a sê-lo, as atenções voltaram-se decisivamente para o Brasil. Naturalmente, a atual produção brasileira de carne bovina e as perspectivas para o período pós-cotas chinesas nesse ano nos levam de volta ao ponto de partida. Os Estados Unidos, o maior mercado de exportação de carne bovina australiano, porque eles estão falando da Austrália, Normalmente o assunto principal é a Austrália, daí eles citam o Brasil. Então, esse segundo parágrafo fala: obter dados comerciais atuais e precisos do Brasil não é uma tarefa simples. No entanto, segundo o Steiner Consulting Group, o país exportou 158.377 toneladas de carne bovina para a China em junho, um aumento de 18% em relação ao mês anterior do ano anterior. Aliás, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse desempenho elevou as exportações brasileiras para a China no primeiro semestre em 24% em comparação com o mesmo período no ano passado, fazendo com que o Brasil preenchesse cerca de 90% de sua cota anual até o final de julho. O volume total das exportações de carne bovina do Brasil no primeiro semestre atingiu níveis recordes, tanto em quantidade quanto em valor, impulsionado pela corrida para enviar o produto ao seu principal mercado, com a China respondendo por aproximadamente 48% do total. E continua: os Estados Unidos são o segundo maior mercado do Brasil, até agora nesse ano, e o volume acumulado até junho cresceu 13% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. E os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Segundo informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no período de janeiro a maio desse ano, o Brasil foi o maior fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos, superando a Austrália em cerca de 10%. As mudanças na dinâmica do mercado americano decorrentes das cotas da China ainda não produziram seu impacto total. Nos primeiros 5 meses do ano passado, as importações americanas de carne bovina australiana ficaram cerca de 25% abaixo das brasileiras. No entanto, no final do ano, o volume australiano superava o do Brasil em 30%. Voltando à Austrália,
As exportações de carne bovina para os Estados Unidos no primeiro semestre aumentaram 20% em relação ao ano anterior, incluindo um salto de 39% em junho. No mês passado, as exportações para a China caíram 71% em comparação a junho de 2025, após o preenchimento da cota. Ainda assim, o acumulado do semestre ficou 10% acima do ano anterior. Embora a China tenha passado a ser o terceiro maior mercado da Austrália em volume para 2026, atrás dos Estados Unidos e da Coreia. O volume exportado para a Coreia no primeiro semestre cresceu 40% na comparação anual, e as exportações totais de carne bovina da Austrália também registraram alta de 15%. E aí, eles, então, têm o último parágrafo dizendo: a projeção mais recente da USDA, que é ali o Departamento de Agricultura, né, dos Estados Unidos, a projeção mais recente da USDA para o setor pecuário, divulgada em junho, prevê a produção interna de carne bovina dos Estados Unidos, prevê que a produção interna de carne bovina dos Estados Unidos será cerca de 2% menor em 2026 do que em 2025. Nas projeções setoriais de março da Meat and Livestock, prevê-se um aumento de 2% nas exportações totais de carne bovina da Austrália em 2026, em relação ao ano anterior. Apesar do recorde registrado no primeiro semestre, a USDA previu em março que o abate de bovinos no Brasil e, consequentemente, as exportações de carne bovina cairia 2% em 2026 na comparação anual. Então, ele termina aqui com uma análise dizendo o que isso significa. O preço da carne bovina magra importada pelos Estados Unidos vem caindo, embora a partir de patamares historicamente elevados, com uma redução de cerca de 8% em relação ao pico de abril, e agora apresenta um desconto significativo em relação aos preços da carne bovina magra doméstica. Embora seja provável que a corrida para atender às cotas chinesas tenha alterado a sazonalidade das exportações de carne bovina, especialmente as do Brasil, que tradicionalmente registra volumes maiores no segundo semestre, o volume restante a ser exportado tanto pelo Brasil quanto pela Austrália deverá agora concentrar-se mais no mercado dos Estados Unidos. Esse movimento também coincidirá com o aumento sazonal típico do abate de vacas nos Estados Unidos, decorrente do descarte de vacas leiteiras. E ele está, então, destacando que provavelmente haverá aí uma grande concorrência, né, com todos esses, com o Brasil, a Austrália e o próprio Estados Unidos, aí brigando pelo mercado dentro dos Estados Unidos. É isso que eles trouxeram aqui nessa matéria, né? Então, eu achei interessante estar citando o Brasil, estar falando aí sobre a carne bovina brasileira, né? E aí eu achei interessante, então, trazer esta matéria que cita o Brasil e que saiu lá na Austrália e que está falando aí de muita concorrência entre Brasil e Austrália para conseguir o mercado americano. E apesar de não estar falando nada de tarifas, embora a carne, se eu não me engano, ficou fora das tarifas, né? Por isso, talvez que não está citando nada de tarifas aí nessa matéria. É mais mesmo, vai ficar aí a concorrência entre carne brasileira e carne australiana. A Austrália é grande produtora também de carne bovina e grande exportadora. Inclusive, a JBS eu acho que tem várias fábricas lá na Austrália também. Tem um vídeo, inclusive, aqui no meu canal sobre fiscalização que fizeram lá na fábrica da JBS, pegando alguns impostos que eles deixaram de recolher e colocando multas sobre eles. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Tem JBS lá na Austrália, então o Brasil também está infiltrado aí nesse mercado australiano, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um grande exportador de carne bovina.
e também é um país que cria muito, muito gado. Então é isso que eu tinha. Muito obrigada por assistir. Bye, bye. Até a próxima. Deixa um like para mim, se puder.